Olá! Nós vimos as coberturas do seguro de responsabilidade civil médico no vídeo anterior. Esse é o terceiro vídeo da trilha do assunto, então se você ainda não viu o vídeo 1 e o 2, eu recomendo que você vá lá rapidinho, assista os vídeos anteriores para poder chegar até aqui, porque nesse vídeo a gente vai abordar como que funciona o processo de contratação do seguro de responsabilidade civil para médicos. Mas antes de começar, vale destacar quem está junto com você nessa jornada, a Segura. A Segura não é só uma empresa de tecnologia, ela é uma verdadeira parceira do corretor. Desde a captação de clientes até a retenção, a Segura está do seu lado. Com ferramentas como a Helena, uma inteligência artificial integrada ao WhatsApp, a Segura facilita o seu dia a dia, respondendo dúvidas, agilizando as cotações e gerando um atendimento prático e direto para os seus clientes. Vamos, inclusive, ver a Helena atuando na prática nesse vídeo aqui. Então aproveita o conteúdo de hoje e ao final já convido você para assistir o próximo vídeo e continuar se aprofundando. E se você quer ter a Segura do seu lado, fique até o fim para descobrir como se tornar um parceiro. Vamos lá? Para a gente falar de cotação de seguro de responsabilidade civil para médicos, a gente tem que começar entendendo o que a gente precisa captar de dados, quais são as informações que a gente tem que pedir para o médico. E a gente sabe que o contato com o médico, às vezes, é um contato rápido, é um contato difícil, porque ele está sempre em consultório, atendendo, fazendo cirurgia. Então, é importante você captar todos os dados assim que você tiver o contato com ele e garantir que você tenha todas as informações para fazer a sua cotação. Os dados cadastrais são os primeiros dados que você precisa. Então, são dados básicos, como nome completo, e-mail, CPF, sexo, algumas seguradoras pedem também. E os dados profissionais, como o CRM, a especialidade médica, a informação se ele realiza cirurgias, sim ou não, né? Esses são os dados iniciais que você precisa para fazer uma cotação, são os dados básicos. Você também precisa perguntar para ele duas perguntas muito importantes, e você não pode deixar de fazer essas perguntas de jeito nenhum, porque elas vão impactar na cobertura para o médico. Então você, como corretor, também tem a sua responsabilidade civil e também precisa garantir que ele te responda isso com precisão, tá? Você vai perguntar para ele se ele já sofreu qualquer tipo de reclamação extrajudicial ou processo judicial civil criminal ou ético administrativo por danos causados pela prestação dos serviços nos últimos 5 anos, tá? Se ele disser que sim, você tem que perguntar quantos foram e pedir os dados, o detalhamento desses processos para poder informar a seguradora. E você vai perguntar se ele tem conhecimento de qualquer fato ou circunstância que possa vir a gerar uma reclamação extrajudicial, um processo judicial civil ou criminal ou ético-administrativo ou de qualquer tipo similar de reparação de danos pela prestação de serviços, por coisas que ele já fez. Por que é importante você fazer essas duas perguntas e você colher as respostas certas dessas perguntas? É importante porque se ele tiver tido alguma situação prévia, essa situação prévia não é coberta pelo seguro, tá? Então ele não pode depois entrar com um pedido de indenização em cima de uma cobertura que ele já declarou anteriormente e que ele tinha ciência que podia se tornar um processo. Gente, isso é muito justo com a seguradora, né? Até porque você já viu seguradora de automóvel fazer seguro de carro que já bateu? Você já viu seguradora de vida fazer seguro de pessoa que já está doente terminal? Então, o seguro de responsabilidade civil, ele pode ser feito para quem já teve processo, para quem já teve algum problema? Pode, mas ele não vai cobrir aquilo que já aconteceu. O evento passado é passado. Ele vai cobrir eventos futuros, tá? Então, é muito importante você ter clareza até para a seguradora precificar corretamente. Eventualmente, vai ter seguradora que vai agravar um pouco o prêmio, né, o custo do seguro diante desse histórico. E ela tem o direito de fazer isso. Vai ter seguradora que pode declinar, mas aí aquela seguradora também tem o direito de fazer isso. O que você não pode fazer é omitir a informação de algo que existiu e aí, na hora do sinistro, gerar um problema para o seu cliente, porque a seguradora vai contestar. Ué, já existia esse processo antes. Como que você está aqui trazendo para mim um sinistro diante de uma coisa que já existia, que já se tinha ciência e que a gente não tem como cobrir, né? Aí fica uma situação bem delicada. Existem alguns dados que não são necessários por formulário de cotação, mas que são importantes. São perguntas extras para ajudar você na venda, tá? Então você vai perguntar isso para você colocar o cliente no produto certo, para a necessidade dele.
Então, por exemplo, uma pergunta é: exerce o cargo de diretor, preceptor ou chefe de equipe? Se esse cliente disser que sim, você já vai descartar da cotação dele as seguradoras que não cobrem esse tipo de atividade. Por quê? Porque você não quer apresentar para o cliente uma seguradora que pode vir a recusar aí uma situação que ele venha a enfrentar, né? Outra pergunta: possui CNPJ? Se sim, é um CNPJ individual, só você é sócio ou você tem outros sócios? Mais uma vez, uma pergunta que vai te ajudar a direcionar para as seguradoras certas, que cobrem a necessidade do cliente. Realiza procedimentos com finalidade estética, sim ou não? Isso também vai te ajudar a direcionar, porque tem muita seguradora que procedimento com finalidade estética é risco excluído. Então você vai poder adequar ali a demanda do seu cliente à situação correta, a seguradora correta que atende a todas as suas necessidades de prática médica. E se a gente for fazer a cotação de clínica médica ou de laboratório, o que a gente tem que pedir de dado? As informações básicas, que são CNPJ, razão social, e-mail, seguradora anterior, se ele tiver uma seguradora anterior, tá? As informações também de faturamento, tamanho da empresa. Vai ter seguradora que vai pedir o faturamento, vai ter seguradora que vai pedir a quantidade de pessoas que trabalham no hospital, se for um hospital, um laboratório. Isso tudo ajuda a precificar. E as informações de risco. Então você vai entender quais são as atividades seguradas, né? Quais são as opções de atividades que ele faz. E aí, geralmente, as seguradoras, elas dão as opções no portal, tá? E você vai ver as seguradoras que você vai trabalhar para montar a sua estrutura. Então, digamos, clínica de radiologia e diagnóstico por imagem, obstetrícia, reprodução humana, etc. Vai ter várias classificações e você vai identificar e enquadrar o seu cliente na classificação certa. A informação do faturamento anual bruto, que a gente já falou, ela é muito importante porque ela vai considerar qual que é o perfil do risco. Quanto maior o faturamento, mais atividades aquela clínica exerce, então maior é o risco daquele cliente, né? Então, a gente tem que considerar o faturamento anual bruto do último exercício, incluindo matriz e filiais, se tiver essa característica de matriz e filiais. E aí é uma informação que ele pode pedir ao contador, é bem tranquilo de conseguir. É muito importante você atentar para informações incorretas. Você não pode inventar, criar um faturamento, né, sugerir, chutar, não faça isso. Por quê? Porque as informações incorretas, elas afetam o direito à indenização. Então, se você na hora que for abrir um sinistro daquela clínica, você declarou um faturamento diferente do real, pode ser pedida a documentação e pode ser que seja declinado porque você tentou colocar, por exemplo, num perfil de menor risco do que de fato aquele cliente tem. Então é importante. Além disso, vão ter as perguntas ligadas a conhecimento prévio, né? Tanto de ações, de reclamações ou de situações que possam vir a gerar reclamações, tá? E você também vai trazer ali isso detalhado. Então, histórico de sinistro dos últimos 5 anos, o segurado já enfrentou as reclamações ou processos judiciais, administrativos, quantos, quais, qual é a soma do valor do sinistro. É muito comum clínica já ter processo anterior, tá? Então preste atenção nisso. Quantos sinistros foram nos últimos 12 meses? Existem circunstâncias conhecidas, né? O segurado tem conhecimento de qualquer fato que possa gerar uma reclamação futura. Tudo isso é bem importante. E a gente tem que entender que, apesar dos processos prévios, né, das situações prévias não estarem amparadas pelo seguro, porque elas não vão estar, eles têm que ser informados. A seguradora, ela tem o direito de conhecer o risco antes de aceitar ou de recusar. Então, se o segurado omitiu um processo anterior, isso pode gerar o cancelamento da apólice ou a recusa do sinistro futuro, mesmo que seja um evento diferente. Então, por exemplo, chegou um outro sinistro, uma nova reclamação, mas ele já tinha várias reclamações do mesmo tipo, né, do mesmo tipo de erro médico. E aí ele não declarou isso na hora de contratar o seguro. A seguradora pode sim dizer: olha, você não informou que você tinha 3 processos anteriores já reclamando desse tipo de prática médica. Então a gente precificou errado, a gente aceitou um risco achando que era um risco e é outro, a gente não vai indenizar. E já está lá previsto que eles podem fazer isso sim. Então você tem que ter muita atenção nesse detalhe. E vamos falar também de prazo prescricional para as ações. Isso é algo que vai um pouquinho ali no direito. Eu sei que a gente às vezes, né, eu não sou advogado, mas corretor que vai trabalhar com responsabilidade civil, ele vai ter que entender um pouco disso sim.
tá? Não vai ter jeito. O prazo prescricional para as ações de indenização por erro médico no Brasil é de 5 anos. Isso significa que 5 anos depois, né, que o paciente tomou conhecimento do dano e da extensão desse dano, ele pode ainda entrar com um processo contra o médico, pelo erro médico, pelo dano que ele sofreu. Gente, 5 anos que ele tomou conhecimento do dano, não necessariamente 5 anos do evento causador. Então, digamos, um paciente passou por uma cirurgia e isso gerou uma sequela, mas ele não percebeu logo depois da cirurgia. Ele só foi sentir essa sequela 2, 3 anos depois. O prazo começa a contar dessa data que ele começou a sentir a sequela. Então, a gente está falando aí de 5 anos depois desses 2, 3 anos, a gente está falando de 8 anos depois da cirurgia. Por isso que é muito importante que o médico, na hora que ele se forma médico, ele contrate a apólice dele lá. Contratou, vai renovando todo ano, porque pode ser que um evento lá de trás volte, né, para poder te assombrar, vamos dizer assim, né? Então a gente tem essa situação médica, né, que é uma realidade da profissão, né? Não é algo que a gente pode controlar. Então a gente tem que estar ali pensando nisso, pensando em longo prazo. Então, se um paciente descobrir uma complicação anos depois de um tratamento, o prazo de 5 anos começa a contar a partir da descoberta. Levando isso em consideração, a gente tem que entender a retroatividade. O que é a retroatividade? A retroatividade na contratação de um seguro é o período durante o qual o médico fica coberto por eventos ocorridos antes de contratar aquele seguro, desde que ele não tenha o conhecimento prévio. Então, se foi algo que ele já sabia, não está coberto. Se ele contratou retroatividade, mas ele não tem conhecimento de nenhum fato anterior que pode gerar processo, daí ele está coberto, tá? É muito importante para proteger contra os processos que surgem justamente depois da contratação, mas se referem a eventos anteriores ali à contratação. E quando que é importante eu contratar essa retroatividade, né? Eu tenho que oferecer a retroatividade para o cliente, ela agrava o prêmio? Agrava, fica mais caro sim, tá? Mas quando que é importante eu contratar? 2 situações podem ser interessantes de se oferecer a retroatividade. A primeira é troca de seguradora. Tá? Quando o médico decidiu mudar de seguradora, e a gente não recomenda muito que se troque, tá? Mas, digamos, decidiu mudar de seguradora, ele pode optar por adicionar a cobertura retroativa na nova apólice para cobrir os eventos ocorridos enquanto ele ainda estava na apólice anterior, evitando que tenham, então, as lacunas, né, de cobertura, principalmente porque os processos podem demorar para se materializar, né? Para virem ali, para você receber a notificação, para você, até para o paciente mesmo entrar com o processo. Então, o paciente pode decidir processar o médico meses ou anos depois do tratamento inicial e aí essa retroatividade vai te ajudar. Você tinha seguro a vida inteira, mas porque você mudou de seguradora não vai ter cobertura? Não é legal, né? Então, a gente pode usar a retroatividade como uma ferramenta nesses casos. E o outro caso é a primeira contratação do seguro RC médico, mas é um médico que já está ali praticando aquela atividade há muito tempo, mas está contratando pela primeira vez. Ele tem receio de alguma coisa anterior gerar algum tipo de consequência e ele resolve pagar um pouco a mais para ter uma retroatividade e cobrir possíveis reclamações de 2 anos antes, 3 anos antes, e aí você vai olhar as opções lá na cotação da seguradora. Tá? Vamos pensar no exemplo prático, só para a gente entender melhor esse conceito que parece um pouco confuso. Imagina que um médico fez uma cirurgia num paciente em janeiro de 2020 e na época não tinha o seguro RC médico, ele não tinha seguro nenhum. Em 2023, esse paciente começou a apresentar complicações e decidiu processar o médico, alegando um erro ocorrido na cirurgia lá de 2020. Veja bem, a cirurgia foi em 2020. O médico contratou uma apólice de seguro em 2022, mas com cobertura retroativa de 2 anos. Ou seja, cobrir os eventos, né, desde janeiro de 2020. Então, essa apólice vai cobrir os custos de defesa e as eventuais indenizações relacionadas a esse processo, porque o processo ele foi aberto em 2023, mas o procedimento foi feito em 2020 e ele contratou a retroatividade. Então, ele vai ter direito. Sem incluir a retroatividade, ele não teria essa cobertura, mesmo tendo só recebido o processo em 2023, porque está vinculado ao evento causador, tá? Então, isso é bem importante de se entender, porque é muito comum o processo vir um tempo depois. E o prazo complementar e suplementar, o que é isso? Então, a gente falou de retroatividade, cobertura para trás. Agora, vamos falar para frente. O prazo complementar é um período adicional para apresentar reclamações depois do final da apólice.
e ele geralmente é de graça, ele é incluído na apólice. Então tem seguradora que vai dar 1 ano, 3 anos, 5 anos, cada seguradora vai ter uma característica aí nisso. E ele é um período adicional, né, que depois que você finalizou a apólice, então assim, cancelei com aquela seguradora a apólice, eu vou ter esse prazo complementar para poder abrir um sinistro, reportar um sinistro, e ainda assim eu estou coberta porque o evento ocorreu enquanto eu estava coberto naquela apólice. Então, eu tinha uma apólice de 2022 a 2023, aí eu tenho prazo complementar de mais 3 anos. Se eu sou processado em 2025, significa que mas sobre algo que aconteceu, né, entre 2022 e 2023, eu posso utilizar o prazo complementar e acionar esse seguro mesmo que eu tenha cancelado ele. É diferente de seguro renovado. Seguro renovado, quando a gente vai renovando sempre com a mesma seguradora, a gente vai tendo a cobertura pelo período completo. Ela vai se acumulando. E aí eu não tenho esse problema de um momento parar, né? Parar a obrigação da seguradora. Então, por isso que é muito interessante a gente manter na mesma seguradora as apólices de responsabilidade civil médica, tá? Mas a gente vai falar disso já já. Então, esse prazo complementar é esse período adicional que não tem custo extra. E além do prazo complementar, existe um prazo que sempre se chamou prazo suplementar, agora tem algumas seguradoras que estão chamando de prazo complementar adicional, enfim, é um prazo a mais, é uma extensão do prazo complementar, que aí sim ela é paga. Ela pode ser contratada antes do fim do prazo complementar, então você não precisa contratar ela quando você contrata a apólice. Muito pelo contrário, porque a sua intenção é continuar perdurando pelos anos, você não precisa dela, né? Mas antes de terminar o prazo complementar, você já pode contratar esse prazo suplementar por um custo adicional. Ou você pode também, assim que encerra a apólice, né? Às vezes você, não vou esperar o prazo complementar, não vou nem lembrar disso, né? Porque já é 3 anos depois, imagina. Então, assim que você cancela a apólice, você já contrata um prazo suplementar. Então, ficam aqueles, digamos, suponhamos, 3 anos que a seguradora deu e você contrata mais 2, que aí ficam os 5. Né, do prazo prescricional. Pode ser um caminho que você pode levar o cliente aí como sugestão, tá? E aí você tem um custo extra e garante essa cobertura mesmo quando o médico tá mudando de seguradora. Então, em resumo, retroatividade essencial quando muda de uma seguradora para outra para pensar nos eventos passados. Então, mudou de seguradora, quer que a nova cubra os eventos passados, você vai contratar retroatividade. Comum, por exemplo, se você percebeu que aquele cliente não tinha uma cobertura importante no clausulado, né, na apólice anterior dele. E aí você vai e lança a mão da retroatividade na seguradora nova. Ou prazo complementar e suplementar, que a gente consegue contratar quando a gente termina um seguro numa seguradora, a gente tem o complementar que vem sem custo extra e tem o suplementar que a gente pode pagar para ter um período a mais aí para aquele médico. Por conta dessas questões de prazo prescricional, né, de limites de período que a seguradora cobre, a recomendação mais forte que eu posso te dar é mantenha a apólice na seguradora original. Contrate numa seguradora e mostre para o seu cliente. Então, o seguro RC Médico, ele não vai te dar aquele trabalho de ficar cotando todas as seguradoras todos os anos, que nem a gente tem em ramos elementares. Porque o ideal para o seu cliente é escolher a melhor seguradora, ter uma boa consultoria sua, vendo todas as coberturas que ele precisa e manter onde está, deixar quieto onde está. Com isso, você consegue manter uma boa cobertura para o seu cliente no longo prazo. Agora eu quero que você veja a Helena em ação, porque com a Helena da Segura, você consegue cotar esse seguro de responsabilidade civil médico direto do seu celular. Então você está de frente ali no consultório para o médico, você já passa os dados, ela cota para você. Dá uma olhadinha como é bacana, rápido e simples utilizar a Helena. Veja só, aqui eu vou pedir para a Helena fazer uma cotação de um seguro RC médico de uma médica. Dá uma olhadinha aqui em como ela vai responder. Tá vendo? Eu peço a cotação e ela já me pede as informações que ela precisa. No caso, o CPF e o e-mail do cliente. E aí pronto, já aparece a opção para você cotar. Você clica no botão e ele te leva para o formulário, onde você vai botar os demais dados. Essa escolha aqui é muito importante, o tipo de procedimento.
e também vai dizer se teve sinistro nos últimos 5 anos. Lembra dessa pergunta? Você precisa responder sobre sinistros e histórico de reclamações. E é importante você perguntar isso para o cliente para você responder certinho. Pronto, aí você vai escolher o início da vigência, a franquia e também qual vai ser a importância segurada. Veja, você também precisa escolher se vai ter retroatividade. E agora você vai escolher o tipo de cobertura de advogado, defesa, custo de defesa. Pronto, você enviou a cotação. A partir daí você vai esperar um pouquinho e ela já vai processar e te devolver a cotação pronta. Olha como é rápido. Pronto, tá aí a sua cotação. Você pode clicar no link para ver a cotação. Aí você vai abrir ou baixar. E ela vai vir com todas as coberturas, os valores, as formas de pagamento, bem completinha para você enviar para o seu cliente. E aí, gostou do conteúdo desse vídeo? Para aproveitar todos os benefícios que a Seguro oferece, como a Helena, que tira suas dúvidas e faz as cotações diretamente do celular, além da carteira quente, é muito simples. Basta acessar o site da Segura que está aqui, ó, no link abaixo, e se inscrever. Assim que você fizer isso, a equipe da Segura vai entrar em contato com você e fazer o seu cadastro na plataforma. E o melhor de tudo, todos esses serviços são gratuitos para você. Não perca essa oportunidade de impulsionar as vendas e otimizar a sua gestão. Te vejo no próximo vídeo.